A paz do Senhor, meus irmãos. Amados, hoje eu quero lhes trazer uma palavra que tem como título Elias pediu fogo ou pediu chuva? O texto se encontra em 1 Reis, capítulo 18, versículo 38, 39 e o 41, que fala assim: Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Meus amados irmãos, Deus usou o profeta Elias para falar com o rei Acabe e dizer que só iria chover quando ele falasse. Só choveria quando Elias falasse. A princípio o rei pensou que Elias era um maluco qualquer em Israel. Ora, quem é o homem que pode dizer quando vai chover ou quando não chove em tal lugar? Porém a chuva não veio, o sol brilhou nos dias que era para chover. Não veio a chuva, não veio as nuvens e nem o orvalho desceu. Em todo Israel houve preocupação, pois quando não chove as coisas ficam difíceis. Deus falou ao seu servo e lhe ordenou que ele se escondesse junto ao ribeiro de Querite. Deus falou a Elias e vai para o ribeiro de Querite. Elias ali bebia do ribeiro e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã e à tarde. Eu acredito, meus amados irmãos, que a comida já vinha prontinha, prontinha para que Elias não precisasse nem trabalhar, nem fazer nada, tivesse o seu tempo dedicado à oração. Eu creio que o prato que Deus mandava era variado. Um dia vinha pão e carne assada, outro dia vinha uma carne guisadinha, pão e carne guisada. Só, meus irmãos, que o ribeiro secou. Às vezes acontece isso conosco, estamos muito bem, mas o ribeiro seca. Foi preciso Elias ir a Sarepta e ser sustentado por uma pobre viúva. Vocês conhecem a história. E nós sabemos que nessa história, da panela da viúva farinha não faltou. E também da botija o azeite não se acabou, A situação, meus amados, estava difícil para todo o povo. E já ia para o 4º ano que não chovia. Ninguém plantava, ninguém colhia, e os animais morriam de sede. Tudo realmente estava difícil. No capítulo 18 deste livro, diz que a fome era extrema e extensa sobre Samaria, e ali era a cidade do rei Acabe. Então Deus fala mais uma vez a Elias e diz: Vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Glória a Deus. Nós vemos, meus irmãos, que em 1 Reis 18, 19, nós vemos lá Elias falando e mandando que o rei juntasse todo Israel no Monte Carmelo. E todos foram chamados de Elias. Talvez alguém pensasse: vamos ver o que esse maluco tem para fazer aí, Então Elias desafiou os 850 profetas levianos e disse: Vocês vão fazer o sacrifício e eu irei fazer também. Eu represento o Deus de Israel, que vocês desprezaram, e vocês representam Baal, Azera e todos os deuses pagãos que existem. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. Glória a Deus. Os 850 homens, profetas, clamaram até o meio-dia e nada aconteceu. Baal não ouviu o clamor dos seus profetas e não mandou fogo sobre o altar. Primeiro, a primeira atitude boa de Elias foi consertar o altar que estava quebrado. Chegou a vez de Elias clamar ao Senhor. Os profetas tinham clamado, nada havia acontecido. Então Elias falou ao povo: chegai-vos a mim.
e o povo se chegou a Elias. A primeira atitude de Elias foi consertar o altar que estava quebrado. Isso, meus amados, é muito importante. Quem quiser bênção de Deus tem que consertar o altar. Deus não ouve quando o crente está com o altar quebrado. O versículo 31 diz que Elias tomou 12 pedras. E eu sei que carregar pedras dá trabalho. Não é fácil carregar pedras. Mas, para consertar o altar, Elias precisava de pedras. Consertar o altar, meus amados, é preciso esforço. Todos nós sabemos disso, né? Precisa esforço. Muita gente, meus irmãos, deixa de ser abençoado porque o altar está quebrado. O altar está em ruínas, né? E Deus não opera em altar que está desta maneira. Amados, todo o povo que estava no Monte Carmelo queria chuva. Todos queriam chuva, inclusive o rei Acabe também. Mas Deus esperava que o altar fosse consertado. Glória a Deus. Então, meus amados, o altar do Senhor foi consertado, né? Depois que o altar foi reparado, consertado, Elias fez um rego ao seu redor. Cavou um rego ali ao redor do altar. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 33, diz que Elias arrumou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. As coisas de Deus, meus amados, têm que ser bem direitinha, como manda a palavra de Deus, né? Após isso, Elias mandou derramar água sobre o altar. Derrame a água, até que a água escorreu e encheu o rego. Glória a Deus. Eu quero dizer, meus amados irmãos, que nada foi fácil para Elias. Possivelmente, ele teve que carregar as pedras e também a lenha, né? Possivelmente. Não sei como, pois Elias estava sozinho, né? Mas eu acredito que ele tenha feito o seu esforço. A segunda atitude boa de Elias foi arranjar água. Aonde arranjar água no deserto? Ainda mais lá no monte, lá em cima. Meus irmãos, o povo estava sedento. Não havia água em toda a região de Israel. Não tinha água. Pois bem, e agora a ordem do servo de Deus era: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o altar e sobre a lenha. Era a ordem de Elias. Por 3 vezes derramaram os cântaros com água. Então, meus amados, foram 12 cântaros d'água derramados sobre o altar. Ninguém entendia o que Elias queria fazer. Ninguém sabia, né? A água naqueles dias era muito preciosa. E Elias estava derramando a água, né? Pois bem, quem estava no monte, né, naquele Monte Carmelo, pensava que ele estava desperdiçando o líquido precioso. Elias está desperdiçando água, líquido precioso nos nossos dias. No entanto, meus amados, tudo que Elias fazia era parte do plano para que a chuva chegasse na terra. Glória a Deus. A Bíblia não diz se foi o profeta que fez o esforço para levar a água até ao Monte Carmelo. Não, a Bíblia não fala. Porém, a água foi derramada sobre o altar até encher o rego que havia sido feito. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Elias, meus irmãos, iria pedir fogo. Ele não queria um altar seco. O teu altar, meu irmão, não pode estar seco. Não. Faça tudo para o seu altar não estar vazio. O nosso altar deve estar molhado, não pode estar seco, né? O nosso altar deve ter lenha para queimar. Glória a Deus. Deixa eu te perguntar. Se o Senhor quiser operar na tua vida hoje, tu tem lenha para queimar, né? A lenha, meus amados, é muito importante na nossa vida, pois se não tiver lenha no altar, o fogo se apaga. Glória a Deus. Amados, o altar para Deus operar precisa ter lenha. Não pode ter cinzas, mas tem que ter lenha. Existe um hino que nós cantamos tanto, né? Cantávamos muito, que diz assim: a lenha representa a oração do crente, e lenha seca queima muito mais.
e nos enchemos de poder do céu para vencer a Satanás. E não podemos esquecer de remover as cinzas do lugar e colocar a lenha novamente, porque o fogo não pode se apagar. Não, não, não vai. Não, não, não vai. Se o fogo se apaga, o crente cai. Remova as cinzas e bote a lenha e deixa o fogo de Deus queimar. Glória a Deus. E o hino continua por aí. A terceira atitude boa de Elias foi oferecer um novilho. Olha, irmãos, o tempo estava difícil. Elias não tinha bens, Elias não era rico, né? Ele não tinha bens materiais, porém, era preciso sacrificar. Já fazia 3 anos e 6 meses que não chovia, não tinha pasto, não tinha água, e Elias deu um novilho, glória a Deus. Não tinha pasto, não tinha água, o gado estava morrendo, mas Elias tinha um novilho gordo e sem nenhum defeito, porque para o sacrifício tinha que ser assim, novilho gordo e sem defeito. Alguém pode perguntar, por que Elias, ele não doou o novilho para o povo, já que o povo estava faminto, né? Saiba, meu irmão, saiba, o que é de Deus, aquele novilho estava separado para Deus, para o holocausto. E então saiba que o que é de Deus não se pode comer. O que é do Senhor não se pode negociar, nem pode emprestar, nem se pode dar a ninguém. O que é de Deus, não tem negócio para as coisas de Deus. O que é do Senhor é para se entregar no altar. Ouçam, meus amados, o que é de Deus se entrega no altar. A chuva que Israel queria representa os bens, né? As bênçãos do Senhor na nossa vida. Era isso que Israel queria, o que nós queremos, bênção de Deus. Pois bem, deixa eu te dizer, talvez a chuva da bênção de Deus ainda não veio para nós, porque não ofertamos o nosso novilho, assim como Elias fez. Tem crentes, meus amados, que pedem muito a Deus, mas não oferecem nada para o Senhor, não dão nada, né? Muitos não acreditam na lei da semeadura, e nós sabemos que essa lei diz que é dando que se recebe, né? Amados, você está dando a Deus o que é de Deus? Eu estou te perguntando, será que você está dando a Deus o que é de Deus? Medite aí. Você está fazendo a sua parte, né? Será que você está cumprindo a sua parte? Ofereça a Deus o seu sacrifício. Entregue o seu novilho, se você quiser ser abençoado ou abençoada. Abençoe o altar e depois faça prova do Senhor, se Ele vai ou não vai te abençoar. Para que a chuva chegasse, meus irmãos, Elias pagou um preço. Ele teve que fazer um grande esforço. A quarta atitude boa de Elias foi pedir fogo. Foi só Elias orar pedindo fogo, o Senhor respondeu, provando que Ele é Deus. O Todo-Poderoso é Deus, glória a Jesus. É interessante, meus amados, que Israel queria chuva, porém o profeta estava pedindo que caísse fogo do céu. E aí, caiu chuva ou caiu fogo, né? O Todo-Poderoso, meus irmãos, mandou fogo sobre o altar, glória a Deus. Tem gente, muita gente, muitos crentes precisando mais de fogo do que de chuva, né? Mais de fogo do que de chuva. Quem estivesse ouvindo Elias diria, eu não estou entendendo nada. A nação israelita estava precisando de água e Elias estava pedindo era fogo, né? Fogo. Não precisamos, meus amados, entender as coisas de Deus.
O crente não precisa entender as coisas de Deus. Pois bem, Deus opera como quer. Deixa eu te falar. Para que a chuva viesse, tinha que vir primeiro o fogo, né? Então, meus amados, o fogo veio e consumiu o altar, consumiu a lenha e o pó, né? Consumiu tudo que estava ali. Porém, a água, o fogo lambeu, glória a Deus. Glória a Deus, lá no versículo 38, né? A água não queimou. Alguém pode até perguntar, por que a água não queimou? É porque a água não queima. A água não queima. A água que Elias derramou na vala não queimou. Porém, né? O porém é interessante. Evaporou, né? Ela evaporou. Ela foi para as nuvens. Só que nas nuvens a água evaporada se transforma em chuva. Bendito é o nome do Senhor que faz essas coisas, né? Vocês estão notando como Deus trabalha? Como é que Deus faz? Glória a Deus! Tinha que ter fogo no altar, contudo, para a chuva cair sobre a terra, tinha que ter água. Glória a Deus, né? Deixa eu dizer mais uma vez, né? Tinha que ter fogo no altar, contudo, para a chuva cair sobre a terra, tinha que ter água. E a água que estava no rego, que estava no altar, subiu, bendito é o nome do Senhor, se transformou em chuva aquela água. Sabe o que é que eu entendo? Veja bem, se o teu sacrifício chegar no céu, a chuva da bênção de Deus que você está pedindo chega para você. Se o teu sacrifício chegar no céu, então a chuva vai cair do céu para você. Quando nós abençoamos o altar, o Senhor, Jeová, manda uma chuva abundante para nós. E isso é para quem crê, né? Glória a Deus, né? Pois bem, se você precisa de uma chuva de bênção, faça como Elias. Sacrifique o seu boi, entregue o seu sacrifício, a sua oferta no altar do Senhor. Quantos estão entendendo? Outros não entendem, né? A nossa bênção, a nossa vitória, meus amados irmãos, depende do que plantamos. Muita plantação, muita bênção. Pouca plantação, pouca bênção. Em 1 Reis 18:41, Elias falou para Acabe. Ele disse para Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Isso era a resposta de Deus para Acabe e para todo Israel. Meus irmãos, depois que fazemos a nossa parte, obedecendo ao Senhor, podemos comer, podemos beber, podemos descansar, porque o Senhor vai fazer a sua parte. Glória a Deus por isso. Deixa eu falar. No tempo da sequidão, falta tudo. Mas para quem é adorador, para quem gosta de doar, não é? Não falta nada. Nada vai faltar. O fogo, meus irmãos, foi um sinal para Israel. E depois de tudo, o povo falou, depois que o fogo desceu, o povo falou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, né? Só o Senhor é Deus. Após o povo reconhecer que só o Senhor é Deus, ele mandou o que Israel tanto queria. O que era? Chuva. Só que não foi uma chuvinha qualquer, não foi só uma garoa. O Senhor mandou foi um toró, né? Uma tempestade, muita água para Israel. Veja o versículo 45, o que é que diz? Os céus se enegreceram, né? Ficou negro, com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. Glória a Deus por isso, né? Amados, para abençoar o crente que é abençoador,
Deus faz o que para nós é impossível. Para o homem é impossível, para ele não, ele é Deus, né? Ele é o Deus dos impossíveis. Será, meus irmãos, que nós ainda estamos vendo pessoas abençoando a obra de Deus? Será que Deus vai mandar chuva de vitória para você? Deixa eu concluir esta palavra dizendo, olha, meus irmãos, todos nós queremos receber as bênçãos de Deus. Quem não quer receber bênçãos de Deus, né? Todos querem, porém, quem quiser bênçãos grandes bênçãos, tem que fazer uma boa plantação, né? O agricultor, se ele quer ganhar muito, se ele quer faturar bem, ele faz uma grande plantação. Deixa eu te dizer, o nosso Deus sabe o que estamos esperando dele. Ele sabe, ele nos conhece, ele nos entende, mas ele também está esperando de nós, sabe? Ele sabe o que nós estamos querendo, estamos precisando, mas ele está também esperando de nós, esperando pelas nossas ações. Se nós dermos o nosso melhor para Deus, ele vai nos abençoar, ele vai nos honrar. Você crê? Ele vai fazer isto. Em Atos 5, nós vemos a história de Ananias e Safira. Ananias e Safira deram só metade do que deviam dar. Por isso morreram, os dois morreram, né? E nós sabemos, meus irmãos, que para que o homem seja abençoado, ele tem que abençoar com honestidade, com sabedoria, né? E então, meus amados, você está precisando de fogo ou está precisando de chuva das bênçãos de Deus? Se você precisa da chuva da bênção, então abençoe o altar, abençoe o seu pastor, abençoe a sua igreja, abençoe o necessitado. Nós fizemos um trabalho na nossa igreja aqui, há muitos anos atrás, e o irmão doou 2 aparelhos seus, né? Ele chegou para mim e disse, olha, Deus está mandando que eu dê esses 2 aparelhos para a igreja, para o trabalho do Senhor. Você vem, você faz o que quiser e coloca na igreja, né? Pois bem, ele doou 2 aparelhos e Deus lhe abriu as portas. Ele estava desempregado e ele conseguiu um emprego, um grande emprego, um bom emprego. Hoje ele trabalha no Sara, no Hospital Sara, e nunca mais saiu. Deus abençoou e ele tem um cargo muito bom lá, ganha bem o seu dinheiro. Derrame a sua bênção sobre o altar, meu irmão, e o Senhor vai mandar uma abundante chuva na sua vida. Que Deus abençoe a todos. Deixa eu orar por você. Pai amado, eu quero te pedir por este irmão, por essa irmã que está ouvindo até agora esta palavra. Abençoa meu irmão, abençoa o seu lar, abençoa a sua vida, abençoa o seu emprego, abençoa o seu trabalho e abençoa em tudo, e que ele seja um abençoador também da tua obra. Pai amado, ajuda, dê graça, eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Meus amados irmãos, eu sou o pastor Vicente Celestino e lhe peço para que você se inscreva em meu canal. Meu canal é Amigo do Pastor Vicente. Amigo do Pastor Vicente. E mande este vídeo para outros. Deus vai te abençoar.